Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma transmissão da Escola Sabatina Interativa, direto aqui dos estúdios da Igreja Adventista Central de Curitiba. E você é nosso convidado para ficar conosco aí até mais ou menos meio-dia para recapitular a lição desta semana com o tema A Saga de Jonas. Fique com a gente, com certeza você não vai se arrepender e vai participar aí de mais esses bons momentos conosco. Vou apresentar para vocês os nossos convidados que estão aqui para participar dessa lição com a gente. Muito bom dia, Patrick Pereira, bom dia. Que é meu grande amigo, professor aí de Escola Sabatina também. Paulo, seja muito bem-vindo aí. Agradecemos a sua participação desde já. Obrigado. É a nossa mediadora, Mônica Pellini, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E você também fica com a gente aí participando pelas nossas redes sociais e os nossos canais que você tem aí para mandar suas dúvidas, suas sugestões, suas perguntas. O primeiro deles é o nosso Facebook. Lá na fanpage facebook.com/ESI Curitiba, você encontra um espaço para você comentar, para você participar. O outro canal que você pode entrar aí é o nosso site, que é o iasdcentral.org.br. Lá você encontra o link ao vivo para acompanhar essa transmissão e também o chat do live stream, onde você pode mandar todas aí as suas dúvidas, sugestões e participar com a gente. A gente tem ainda o nosso e-mail, que é o esi@iasdcentral.org.br, e lá você pode participar não só hoje, mas durante toda a semana aí com a gente para novamente tirar suas dúvidas aí, mandar também as suas sugestões. Outra dica que eu tenho para você é baixar a lição da Escola Sabatina, baixar o guia de estudos aí pela internet no site www.cpb.com.br. Lá de graça você consegue obter aí a lição para o seu tablet, para o seu smartphone e também para o seu computador. E aí, é lógico, não tem desculpa para não acompanhar o estudo da lição com a gente aqui no próximo sábado e também ainda hoje, se você quiser acompanhar durante essa próxima meia hora, você pode entrar no site da CPB e acompanhar com a gente. Bom, antes de mais nada, lógico, a gente vai fazer uma oração e eu vou convidar o Paulo aí para que dirija a gente na presença do Senhor. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença e primeiramente queremos Te agradecer pelo culto desta manhã que tivemos e nesse momento pedir a presença do Teu Espírito Santo entre nós e também naqueles que estão nos assistindo, Pai. Esteja conosco, que nós falemos só as palavras que Tu desejas que nós falemos e que nós possamos, Senhor, transmitir a mensagem que está no Teu coração, Pai. Fica conosco no estudo dessa lição, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Agora, Mônica Pellini, fique à vontade. Tá, obrigada. Bom dia a todos, estou muito feliz aqui para falar sobre esse tema. Eu não sei se vocês lembram, vocês que estudam a lição da Escola Sabatina há bastante tempo também, a gente teve um trimestre inteiro falando sobre a vida de Jonas, né? Porque realmente tem muitos detalhes. A gente vai tentar resumir aqui, que foi um estudo de apenas uma semana. Eu queria começar lendo o verso principal da nossa lição, que não está em Jonas, está no livro de Atos, no capítulo 10, versículos 34 e 35. Diz assim: Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. A gente sabe que Jonas relutou muito em fazer a vontade de Deus. E é uma coisa interessante, se você for olhar no contexto da época, tanto na época de Jonas ou mesmo na época de Jesus, as pessoas tinham um certo preconceito, porque eles eram Israel, o povo escolhido, e achavam que as outras nações não tinham direito, eles eram os privilegiados, né? E eu acho que Jonas, ele tinha isso no coração dele, né? E às vezes a gente faz a mesma coisa também. Puxa, algumas pessoas merecem o amor de Jesus, algumas pessoas merecem o perdão. E é incrível como a gente vê nessa história aqui, se você for ler o contexto de Nínive, o tipo de pessoas que eram e que Deus queria levar a mensagem para esse tipo de pessoas, né? Então aqui está dizendo, Deus não faz acepção de pessoas. E o evangelho pode ser alcançado a todos. Ele quer que todo mundo fique sabendo e tenha a sua chance de conversão.
Porque a escolha é uma escolha pessoal, mas a pessoa precisa ter o direito a essa escolha. E isso é que Deus queria que Jonas fizesse com as pessoas, né? Eu queria, Paulinho, que você falasse um pouquinho quem é Jonas. Então, a gente vai perceber no estudo de hoje que a gente vai conhecer Jonas profeta, e também nós vamos conhecer Jonas profeta e missionário, né? Então, Jonas era um profeta hebreu que servia ao povo de Israel no reinado de Jeroboão II, né? E eu vejo assim que ele era o conhecedor, né? Ele era a quem dava as boas novas para o povo de Israel, e de repente ele se sentia o todo-poderoso, se a gente pode dizer assim, que ele estava numa zona de conforto, né? Ele tinha uma condição boa. Naquela época, Israel não faltava nada, era uma fase assim bem abastada, né? E ele de repente recebe um chamado de Deus para sair dessa zona de conforto e ir justamente pregar ou anunciar uma coisa terrível aos ninivitas, um povo que ele particularmente detestava, né? Esse povo, ele oprimia o povo de Israel, fazendo com que Israel desse tributos, né? Pagasse tributos aos ninivitas, e de repente Deus chama ele e diz: você vai ter que... É justamente onde eu estou te mandando. É justamente onde eu estou mandando. Você vai lá que você vai ter que dizer que se eles não se arrependerem, em 40 dias eu vou destruir tudo. E é uma coisa engraçada, né, Patrick, que Deus mandou ele para um lado e ele foi para o lado totalmente oposto, né? O que aconteceu com ele? Pois é, então o título da lição dá o tempero ideal, que é a saga de Jonas. Porque isso daqui é uma saga espetacular. Eu amo o livro de Jonas, já escrevi uma releitura do livro de Jonas, já fiz sermão no livro de Jonas, sou apaixonado por Jonas. Porque você pegar, são 4 capítulos curtinhos, você pega aí, senta na sua casa, você lê rapidinho, é como se fosse um curta-metragem intenso, porque tem tudo ali, tem tudo. Tem o chamado, tem o conflito, tem o ponto virada, tem a conversão, tem o arrependimento, é uma coisa espetacular. Mas como o irmão Paulo falou, o que eram os ninivitas, Nínive, né, você vê que a Bíblia cita ali no final, no conto de Jonas, 120 mil pessoas, para aquela época, pensa, 120 mil pessoas era uma grande cidade, porque era a capital da Síria. A Síria era considerada o rolo compressor ali do Oriente Médio, ninguém se metia com os caras, né? Só para alguém ter uma ideia aí, que às vezes ouvem nos filmes de guerra a arte de empalar, né, o empalamento, que é considerado um dos métodos de barbárie mais grotescos da humanidade, que nem vou descrever porque eu me sinto constrangido aqui, é uma coisa que os ninivitas inventaram. Então seria natural o Jonas receber o chamado e daí ele falar, cara, para lá eu não vou, fora, né? Porque se eu tava lá na zona, eu tô aqui em casa, aqui eu vou lá me meter com esse turno, vou acabar empalado, né? Porque diz que você chegava em Nínive assim, tinham os esqueletos ali, o pessoal empalava e largava o povo ali para ficar de advertência para quem estava chegando. Então, daí você vê que Deus manda ele para um lado e fala, aí eu não vou não. E para onde ele vai? A Bíblia descreve que ele vai para Jope. Jope seria a moderna Jafa, é a costa litorânea ali de Israel, onde hoje Tel Aviv cresceu e engoliu Jafa, ali que é um porto extremamente grande. Então todo mundo sabe que quem já viveu em regiões portuárias, como Itajaí, São Francisco, sabe que essas áreas de portos, há uma mistura de muitas culturas, né? Muitas pessoas vêm de vários lugares, então há muito trânsito ali, né? E foi nesse lugar que Jonas foi. E ele queria um barco para Tarsis.
Tarsis ninguém tem muita certeza para onde era, porque é uma palavra que significa costa. Alguns especulam que seria o Porto Fenício na costa da Espanha. O que nos sugere que Jonas estava atrás de um barco para o fim do mundo. Ele queria realmente fugir para ele. Foi para o lugar mais extremo de Jerusalém, né? Então foi uma jornada, não foi de um dia para o outro, ele não pegou o Inter 2 e encostou no porto ali, né? Não, foi uma jornada grande, porque é 300 quilômetros de Jerusalém, 50 ali de Cesareia, então era uma jornada de dias, né? Chegou no lugar mais longe que tinha conhecido o território dele, falou que era um barco para o fim do mundo. E tem algumas características interessantes aqui, porque diz que Jonas pagou. E não se pagava antes de viajar, porque a viagem de navio era uma coisa muito perigosa, você podia até morrer, então você deixava para pagar se chegasse vivo, né? E poucos capitães deviam fazer essa rota, só barcos muito experimentados. E a gente vê que Jonas embarca, paga, e ninguém pergunta para onde vai, por que está indo, por que ele quer ir para o fim do mundo. E Deus manda um ventinho lá e a coisa começa a agitar o mar, né? Um ventão, né? Um ventinho seria um eufemismo. E daí, de repente, eles ficam desesperados, são marinheiros experientes, afinal não era qualquer navio, qualquer capitão que levava passageiros ou um barco para a rota do fim do mundo, né? Fala que Jonas procurou um barco para Tarsis, então não era uma coisa que saía de hora em hora, não era alguma coisa normal. E nessa tempestade, você vê que Jonas está dormindo o sono narcótico lá no porão do navio, está bagunçando tudo e ele está lá dormindo. Aquele sono de quem está fugindo, que quer esquecer, né? Que preferia estar morto do que vivo. E nós vemos que eles vão lá e acordam Jonas e falam, o que está acontecendo? E então o capitão começa a especulação. Quem é você? Para onde você vai? Até então ele tinha feito valer o peso do dinheiro, né? Pagou antes e calou o capitão das entrevistas de quem era, o que estava fazendo. Mas quando aconteceu aquilo, eles não sabiam mais o que fazer, lançaram sorte, caiu sobre João e falou, agora me diz aí, quem é você, o que você está fazendo, o que você está fazendo aqui? Ele dá o relatório, diz que é servo de Deus e está fugindo de Deus. Ele fala, mas por que você fez essa loucura? E daí Jonas fala, faz o seguinte, me joga aí, né? Eu estou fugindo de Deus, não dá para fugir. Então o negócio é o seguinte, melhor é morrer mesmo, porque para lá eu não quero voltar, né? Morrer empalado e morrer aqui afogado tá tranquilo. Me joga aí. Então você veja que o desespero de Jonas era uma coisa tão grande, que ele preferia morrer do que vamos resolver aqui, vamos clamar para Deus, vou pedir arrependimento. Não, me mata, vocês se salvam e para mim, acabou. Queria fugir da situação, acaba esse meu drama está resolvido. Mas Deus sempre tem um plano, Deus sempre anda uma milha a mais com você, comigo e com todos nós. O que eu achei interessante aqui, Patrick, na lição, que bem nessa parte que você está falando, diz assim, ó, os marinheiros espantados se tornaram os primeiros conversos de Jonas a seu Deus. Então, mesmo sem querer, ele era um missionário nato, né? Ele não tinha intenção, mas ele falou, eles ficaram tão espantados com o poder de Deus que eles se converteram para o Deus dele, né? Sabendo que poderoso que era aquele Deus, né? E eu acho interessante, nesse momento, que ele decide, né? Que ele fala que pede para os marinheiros jogarem ele no mar. Eu acho interessante que os próprios marinheiros, eles não faça isso, nós não vamos fazer isso com você. E ele mostra para os marinheiros que é necessário fazer isso, porque ele já sabia o que Deus estava naquela situação. Uhum. E eu vejo uma forma também de que Jonas, ele abriu mão da própria vida em detrimento da vida dos marinheiros. Ele entregou a vida dele em detrimento da vida dos marinheiros daquele barco. E aí eu vejo a semelhança que tem com Jesus, né? Então, entregar a própria vida por causa de outros que não tinham culpa, né? E aí ele vai e mergulha, e aí cumpre-se o que Jesus, né? O que Jesus depois foi dizer que havia necessidade dele morrer e passar 3 dias
no coração da terra. Inclusive, né? você até pode falar sobre isso. Onde que ele foi parar? Porque a impressão que a gente dá que naquela tempestade ele morreu afogado. Né? Não teria salvação humana, digamos, você pensando logicamente. Não né? teria. Mas Deus, como tinha um propósito nesse evento e na missão que Jonas tinha que cumprir, ele aparece um peixe grande lá. Um grande Se prepare, peixe. se você não conhece essa história, se prepare que agora você vai se surpreender. Eu acho que daria um excelente filme hollywoodiano, né? Daria para fazer uma coisa bem bacana mesmo. Mas então o peixe, esse grande peixe engole Jonas, e Jonas ele morre para ele, né? Ele vai ao fundo da barriga do grande peixe, e a gente pode perceber que ele vai ao Sheol, né? Foi aquele episódio, morri. Não, isso aqui é morte. Respirando. Né? Mas está respirando. Opa. Então, o Sheol, né, no nome hebraico para domínio dos mortos, considerando que o que aconteceu com Jonas, de fato, estava para todos os efeitos morto, né? Mas aí o que acontece, a experiência de Jonas no ventre do grande peixe? Ele começa a orar para Deus. Ele enxerga, né? Ele tem a consciência de que ele precisava cumprir a missão que Deus tinha proposto para ele. E eu acho interessante que na lição aqui ele fala sobre a oração de Jonas, e a gente pode pegar para as nossas vidas que a oração ele inclui 5 partes que a gente pode também usar no nosso dia a dia. Ele tem primeiro a introdução, depois a descrição da angústia dele, depois ele clama a Deus pela ajuda, depois ele relata, tem um relato da atuação de Deus em tudo isso, e depois ele promete cumprir com aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. E voltando um pouco, Patrick, na parte ali que o relato e a comparação com Jesus, a gente pode perceber também, as pessoas acham muito estranho essa história, dizer que a história do grande peixe é uma coisa fantasiosa, uma ficção, né? Uma ilustração bíblica. Mas Jesus, ele usa essa passagem, e eu acho interessante para confirmar que aconteceu de verdade, é que Jesus fala em João 3,14, uma outra passagem, que ele usa a experiência de Moisés no deserto. E a passagem de João, ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, ele realmente usava as ilustrações que haviam acontecido de fato no Velho Testamento, né? Então, essa passagem dele no ventre, a experiência dele, a necessidade dele ter morrido, né? Nós ouvimos hoje o pastor pregar aqui da necessidade da morte do nosso velho homem, né? Do nosso eu. E ali eu acho que foi realmente a experiência que Jonas teve com Deus, de enxergar que ele era meramente um pregador, mas não tinha a real experiência, né? Não tinha tido ainda essa experiência, né? E como Jó, voltando um pouquinho, de que ele andava com Deus, ele era uma pessoa temente a Deus, ele fazia todas as coisas corretas, e no fim do livro de Jó, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem.
eu acho que no final da história, o profeta Jonas chegou a essa conclusão. A mesma conclusão, né? E é interessante que daí a Bíblia mesmo relata que esse grande peixe, que é até interessante que muitas pessoas falam que é uma baleia, né? Mas em nenhum momento a Bíblia relata que é uma baleia. A gente não sabe na realidade que peixe que era. Mas que Deus faz com que o peixe vomite Jonas, né? Eu fico pensando assim, talvez tudo cheio de alga, babado, sei lá do jeito que ele fala, mas não deve ter sido numa boa condição, né? Ele teve que se recompor, tomar um banho, né? Se lavar para ir a Nínive. E assim, talvez ele tenha ido para cumprir um protocolo, né? E às vezes eu penso, às vezes a gente faz isso também na nossa vida. A gente ora sem ter muita esperança, né? Às vezes eu até conto essa experiência que o meu pai não era adventista e muitos anos a minha mãe falava, orem pelo seu pai. E eu lembro de mim mesma, eu orando como um protocolo, sem achar que um dia ele fosse se converter. E se converteu. Né? E eu acho que ele foi para Nínive na mesma situação. E ele se surpreendeu com o resultado, né, Patrick? O que aconteceu? Então, daí Jonas ele tentou fugir, não deu, tentou morrer, não deu. Vamos fazer o que é para fazer, né? Vamos encarar Nínive. E ele vai para Nínive. E acontece, faz a pregação. Curioso aqui que, do relato que a gente tem no Velho Testamento, é o primeiro profeta que leva uma mensagem para um povo estrangeiro, né? O chamado dele foi uma coisa assim, e ele vai para cumprir essa missão. Então, ele chega para pregar, e ele prega o arrependimento. Ele fala que a gente sabe que todas as promessas de Deus, sempre Deus adverte, há uma condição, há uma consequência, né, para o cumprimento. Para toda a nossa vida, na palavra de Deus a gente vê isso. E ele fala que em 40 dias, se o povo não se arrepender, vai ser destruído. E o interessante é que o povo se sente tocado pela mensagem. Você vê que Jonas tem uma mensagem poderosa, né? Ele vem falando mesmo, com fervor, né? O Paulo falou, ele era o cara em Jerusalém, ele era o cara, ele chegou em Nínive causando realmente, né? Ele começou a pregar uma pregação de poder e as pessoas começaram a se converter, a ponto da mensagem dele chegar até o rei. E o rei pregar um jejum em toda Nínive, inclusive ninguém poderia comer, né? Inclusive os animais, ou seja, todo mundo estava em jejum. E o que acontece é a maravilha de Deus transformando não só uma pessoa, uma família, como uma nação inteira, né? Nínive inteira se arrepende e Deus perdoa e isenta eles das consequências da destruição. Isso é um espetáculo, né? Sem precedentes até então na história da Bíblia, dos relatos. É verdade. Mônica, eu gostaria só de registrar algumas participações aqui. O pessoal tem mandado mensagens pra gente, principalmente ali pelo live stream, né? Pelo chat ali da nossa transmissão ao vivo. Quem participou foi a Keila Tavares, membro aqui da Igreja Central. Um abraço pra Keila. O Vanderlei Oliveira disse que a lição tá demais, tá gostando bastante de estudar, de ter estudado, né, durante essa semana. E a Paulinha Amorim, ela mandou aqui uma observação, dizendo que quando o Espírito Santo conduziu Jonas para ir a Nínive e o profeta recusou, o Espírito Santo não cessou a sua obra, mas continuou a intervir na vida de Jonas e induzi-lo a fazer a vontade de Deus. Um pouquinho disso que a gente discutiu aqui. E quem também participou aí por último com a gente foi a Ariana Santos de Oliveira. Então, um abraço a todos vocês, obrigado pelas participações. Continuem mandando aí suas dúvidas pra gente e também essas contribuições que com certeza são bastante valiosas. Aqui, quando o povo se converte, é uma coisa interessante que Jonas ficou bravo, né, Paulinho? Sim. Ele não ficou bravo. E eu fico pensando, eu como ser humano, a nossa misericórdia não é 1/100º da misericórdia de Deus, porque tem pessoas que a gente taxa, essa aqui não tem perdão. O que ele fez não tem perdão, mas que bom que Deus é diferente, né? E como que foi esse lamento de Jonas, Paulinho? Então, eu acho engraçado, eu escutei uma observação a respeito disso, de que quantos missionários não gostariam de ter a oportunidade de pregar a salvação para 120 mil pessoas e essas pessoas se arrependerem e se converterem. E Jonas, ele prega a 120 mil pessoas o arrependimento, mas ele não quer que esses 120 mil se arrependam. É estranho, né? É controverso, né? É controverso. Então, o arrependimento de Jonas é uma coisa muito estranha, porque
A obra já tinha sido feita. Só voltando um pouquinho o que o Patrick comentou, depois que o Jonas teve a experiência com o grande peixe, de ser vomitado para fora, eu vejo assim, bom, eu estava morto mesmo, Deus me ressuscitou, agora eu vou lá e vou dizer tudo que eu tenho para dizer para esses caras aí. Para essa galera aí. Entendeu? Então, doa quem doer, eu vou dizer, apesar de que eu não quero que eles se convertam, que eles se arrependam, né? Então, essa coisa do Jonas, eu acho assim uma coisa fantástica, porque depois ele faz a obra, né? Ele prega, pede para que as pessoas se arrependam, e depois ele resolve subir lá no monte, e eu quero assistir de camarote a destruição desse povo, né? Porque ele não acredita que eles vão se arrepender. E ele fica lá aguardando. Passados-se os dias, né? Ele vê que não acontece o que Deus tinha dito. Aí ele fica mais irado ainda. Eu acho que ele entra numa depressão profunda nesse momento, porque ele fica ali, ele constrói uma casinha, uma cabaninha para ele, não sei lá, e ele acaba dormindo. E Deus faz a experiência com ele de fazer crescer uma árvore, uma planta para cobrir, dar uma sombra para ele. E ele gostou muito, as escrituras falam que ele gostou muito dessa sombra, trouxe alívio, trouxe um frescor para ele. E aí, o que acontece? Ele dorme durante a noite e vem a larvinha e come, acaba com a planta. E Deus ainda, para despertar Jonas de manhã cedo, ele bate uma brisa, né? E quando Jonas vê que a planta tinha morrido, aí que ele resolve encarar, né? De novo, né? Jonas ele é audacioso, né? Ele é audacioso, porque primeiro ele briga com Deus dizendo que não vou fazer o que você está me mandando. E daí depois acontece tudo o que aconteceu, aí no final ele comenta que como é que o Senhor deixa esse povo cruel, um povo que não merecia a salvação, e mata uma pobre de uma planta que não tem culpa de nada. Quer dizer, eu vejo um lado muito humano, né? Um lado sanguíneo de Jonas em todo esse processo. E Deus, na infinita sabedoria dele, ele explica para Jonas o que realmente era o propósito em cima daquele povo, né? Eu acho que uma lição importante que a gente tira de toda essa história aí é como o nosso eu dificulta os planos de Deus na nossa vida, né? O maior obstáculo, muitas vezes, é a nossa própria vontade, é o nosso próprio orgulho, né? Eu acho que é uma importante lição que dá para tirar desse trecho aí que mostra Jonas lutando contra os planos de Deus, se colocando à frente daquela vontade. E a gente muitas vezes atua dessa maneira e acaba se auto-prejudicando, vamos dizer assim, né? É verdade. Patrick, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Jonas é o reflexo meu e seu, que Deus está te usando, e somos humanos. E mostra esse conflito, esse sobe e desce, né? O nosso eu disputando a missão, o chamado missionário. E Deus tem um chamado para você e para mim. E se a gente for rebelde como Jonas, que tenhamos a maturidade e humildade para saber nos arrepender como Jonas se arrependeu na sua oração espetacular, reconhecendo quem era Deus e o papel dele nesse chamado aí. E que Deus te abençoe nessa jornada.
É verdade. Quer falar mais uma coisa? Gostaria de dar um recado para nós aqui da mesa, para você que está nos assistindo, de que para nós fazermos a missão, nós não necessariamente precisamos ir para muito longe. A nossa igreja tem um projeto chamado Missão Urbana, né, que faz justamente esse trabalho. De resgatar as pessoas, nossos vizinhos, aquelas pessoas que estão marginalizadas, né, na sociedade. Essa eu acho que é uma missão básica nossa, de levar a mensagem da salvação e fazer com que as coisas aconteçam, né? Fazendo com que nós apreciemos e ajudemos a volta de Jesus, né? Então que nós não fiquemos de braços cruzados e vamos à luta, vamos para a guerra que nós temos um Deus poderoso do nosso lado e Ele vai fazer essa obra junto conosco. Com certeza. Uma coisa que o Patrick falou, que eu achei extremamente interessante, porque muitas pessoas veem Jonas com maus olhos. Como é que ele teve coragem de não obedecer à vontade de Deus? E se a gente fizer uma reflexão pessoal, quantas vezes a gente também, conhecendo a vontade de Deus, nós não fizemos a vontade de Deus? Eu vejo aqui uma coisa muito positiva, que Deus colocou essa história na Bíblia, porque se todas as pessoas atendessem o chamado de Deus prontamente, a gente ia se sentir muito aquém de todas as pessoas da Bíblia. Nossa, eram pessoas especiais, tinham uma fé inquestionável, assim como Abraão, que saiu da casa dele, não questionou nada e foi. Mas quantos de nós somos como Abraão? Nós somos muito mais como Jonas do que somos como Abraão, né? Porque a gente realmente tem esse conflito. E mesmo assim, Deus não desistiu dele. E essa é a grande lição para mim e para você. Que mesmo assim, com todas as nossas teimosias, Deus ainda nos procura, vai atrás de nós, né? E Ele ainda persiste para que façamos a vontade dEle na nossa vida, porque Ele sabe que isso é o melhor para nós. Essa foi o melhor caminho para Jonas, e Deus sabia disso desde o princípio. Eu queria terminar apenas, ali na parte de quinta-feira, no final, tem uma pergunta para reflexão, que eu vou deixar com cada um de nós essa reflexão, que diz assim: com que frequência nos preocupamos mais com as nossas questões pessoais, muitas das quais não têm importância, do que com as pessoas perdidas para cuja salvação Cristo derramou o seu sangue? E essa é a questão que tanto o Giba, quanto o Patrick, quanto o Paulinho enfatizaram, de que a gente tem que tirar o nosso eu. O que é importante para mim, o que é importante para a missão de Deus. E que possamos ter isso em mente na nossa vida, né? Para que a gente realmente tenha a experiência de Jonas, que é a experiência final. É que a gente não seja tão teimoso quanto ele, mas que a gente possa deixar que Deus cumpra a vontade dele na nossa vida. Patrick, eu gostaria que você nos despedisse, então, com uma oração. Pai Santo, está no céu, obrigado por essa mensagem poderosa, onde podemos refletir muito do Teu amor e muito da nossa natureza humana. Que possamos aprender com Jonas a sabedoria de buscar a Ti e ter humildade para deixarmos nosso espírito rebelde, entender que Teu plano é muito maior do que podemos imaginar, mas que possamos, em obediência, confiar a Ti e nos Teus desígnios para a vida de cada um de nós. Abençoa cada um que compartilhou essa lição, que acompanhou a Tua palavra, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, estão em seus lares, que elas possam ser uma luz a brilhar nesse mundo de trevas e possam ser uma bênção na vida das pessoas à sua volta, transbordando o Teu santo amor. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Pessoal, obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui com a gente. É por vocês que nós estamos todos os sábados aqui nos encontrando e recapitulando a lição.
Você pode baixar lá no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, também o seu guia de estudos e participar todos os sábados aqui com a gente. A gente espera na semana que vem e lá no Facebook também você acompanha durante a semana as nossas postagens em facebook.com/ESI Curitiba. Fique com a gente durante a semana e no próximo sábado a gente te espera aqui para falar um pouquinho mais sobre as missões que a gente encontra na Bíblia. Um abraço para você, fiquem todos com Deus. Música